Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, enquanto ele me dizia: Levante-se para medir o santuário do templo do Criador e o altar, e os que estiverem adorando ali. Mas, quanto ao pátio fora do santuário do templo, deixe-o de fora, sem medi-lo, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade sagrada por 42 meses. Farei as minhas duas testemunhas profetizar por 1260 dias vestidas com pano de saco. Elas são simbolizadas pelas duas oliveiras e pelos dois candelabros, e estão em pé diante do Rei da Terra. Se alguém quiser lhes causar dano, sairá fogo das suas bocas e consumirá os seus inimigos. Se alguém quiser lhes causar dano, é assim que terá de ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, de modo que não caia chuva durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado de dar seu testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade que em sentido simbólico se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Machia foi morto no madeiro. Povos, tribos, línguas e nações olharão para os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam colocados num túmulo. E os que moram na terra se alegrarão por causa delas e comemorarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentavam os que moram na terra. Depois dos 3 dias e meio, entrará neles o espírito de vida da parte do Criador, e eles ficarão de pé, e os que os virem ficarão com muito medo. Eles ouvirão uma voz alta lhes dizer desde o céu: Subam para cá. Então subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora ocorreu um grande terremoto, caiu 1/10 da cidade, 7.000 pessoas foram mortas pelo terremoto, e as demais ficaram com medo e deram honra ao Criador do céu. O segundo ai já passou. Atenção! O terceiro ai vem depressa. O sétimo mensageiro tocou a sua trombeta. E houve vozes altas no céu, dizendo: O reino do mundo se tornou o reino do nosso Criador e do seu Machia, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante do Criador se prostraram com o rosto no chão e adoraram o Criador, dizendo: Agradecemos ao Iau, o Criador Todo-Poderoso, aquele que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados e para recompensar os teus servos, os profetas, bem como os justos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Então o santuário do templo do Criador no céu foi aberto, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte granizo. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 12. Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol, a lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse lhe devorar o filho. E ela deu à luz um filho, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela lhe foi então subitamente tirado e levado para o Criador e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado pelo Criador e onde seria alimentada por 1260 dias. E rompeu uma guerra no céu. Mical, conhecido por Miguel, e os seus mensageiros batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus mensageiros batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o maligno, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra,
e os seus mensageiros foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Criador, e a autoridade do seu Machia, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Criador. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o maligno desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido lançado para baixo, a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe do rosto da serpente. E a serpente vomitou água como um rio atrás da mulher, para que ela se afogasse no rio. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos do Criador e têm a obra de dar testemunho de Yahshua. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 13. Ele ficou parado na areia do mar. Então vi uma fera subir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres havia 10 diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. Do dragão a fera recebeu seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das suas cabeças parecia ter sido fatalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra seguia a fera com admiração. Adoravam o dragão porque ele tinha dado autoridade à fera, e adoravam a fera com as palavras: Quem é semelhante à fera, e quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que falava coisas arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmias contra o Criador para blasfemar contra o seu nome e contra a sua morada, sim, contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido travar guerra com os justos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que moram na terra a adorarão. Desde a fundação do mundo, o nome de nem sequer um deles foi escrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém matar com a espada, terá de ser morto pela espada. Isso exige perseverança e fé da parte dos justos. Então vi outra fera subir da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas começou a falar como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira fera, à vista desta. Faz a terra e os seus habitantes adorar a primeira fera, cuja ferida mortal foi curada. E realiza grandes sinais, até mesmo faz descer fogo do céu para a terra, à vista da humanidade. Ela engana os que moram na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar à vista da fera, ao passo que diz aos que moram na terra que façam uma imagem da fera que sofreu o golpe de espada e mesmo assim reviveu. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da fera, para que a imagem da fera falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da fera. Ela obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da fera ou o número do seu nome. Isto exige sabedoria. Quem tem discernimento calcule o número da fera, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Apocalipse. Revelação. Giliana. Capítulo 14. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar.
Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato, são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para o Criador e para o Cordeiro, e não se achou engano na sua boca, eles não têm defeito. Vi outro mensageiro voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: Temam o Criador e deem-lhe honra, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. A seguir veio outro mensageiro, um segundo, dizendo: Caiu Babilônia, a grande, aquela que fazia todas as nações beber do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. Outro mensageiro seguiu. Um terceiro, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a feras e a sua imagem, e receber uma marca na testa ou na mão, beberá também do vinho da ira do Criador, que foi derramado, sem ser diluído, no cálice do seu furor, e será atormentado com fogo e enxofre à vista dos sagrados mensageiros e à vista do Cordeiro. A fumaça do tormento dele subirá para todo sempre, e os que adoram a fera e a sua imagem, e quem recebe a marca do seu nome, não terão descanso, dia e noite. Isso exige perseverança da parte dos justos, os que obedecem aos mandamentos do Criador e se apegam à fé em Yahshua. E eu ouvi uma voz vinda do céu dizer: E escreva: Felizes os mortos, que deste tempo em diante, morrem em união com o Criador. Sim, diz o Espírito, que eles descansem do seu trabalho árduo, porque as coisas que fizeram os acompanham. Vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro mensageiro saiu do santuário do templo, gritando em alta voz para o que estava sentado na nuvem: Use sua foice e ceife, pois chegou a hora para ceifar, porque a colheita da terra está completamente madura. E o que estava sentado na nuvem meteu sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro mensageiro saiu do santuário do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Do altar saiu ainda outro mensageiro, e ele tinha autoridade sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: Use sua foice afiada, e colha os cachos da videira da terra, pois as uvas ficaram maduras. O mensageiro meteu sua foice na terra e ceifou a videira da terra, e a lançou no grande lagar da ira do Criador. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, por uma distância de 1.600 estádios.